Oi, pessoal. Vamos agora para a nossa aula 13. Aula 13, né? 12 já foram. Na aula 13, nós vamos estudar a nossa racionalização de denominadores. O que é isso? Aí eu botei aqui, observe. Vamos lá. O que é racionalizar isso aqui? Racionalizar denominador. O que é denominador? Denominador é o número que fica embaixo da nossa fração, certo? Estamos vendo que qual é o número que está embaixo da nossa fração? Qual é o nosso denominador aqui? É um número irracional, certo? Então, eu vou racionalizá-lo, eu vou transformá-lo em racional. Para isso, o que é que eu vou fazer? Se eu, por exemplo, se eu multiplicar o de cima e o de baixo por raiz quadrada de 3, o que é que vai acontecer? Fica 2 vezes raiz quadrada de 3 é 2 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Como é que a gente faz isso, hein? Se lembram? Repete a raiz e multiplica os números. 3 vezes 3, certo? Veja, se aqui é raiz quadrada e aqui também é raiz quadrada, eu repito a raiz e multiplico quem está aqui dentro. Isso aqui é a aplicação da nossa propriedade que a gente viu, né? Isso aqui vai ser igual a 2 raiz de 3, certo? Eu repeti o de cima, dividido por raiz quadrada. 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado é. Isso aqui vai ser igual a 2 raiz de 3, dividido por... Como é que eu resolvo isso? Faz tchan tchan, quando o índice... Olha, fez que é raiz quadrada, então o índice é 2. Quando o índice for igual ao expoente do número daqui de dentro, eu retiro a raiz e retiro o meu expoente. Quem é que sobra? 3. Pronto. Veja, o que uma vez era um número irracional aqui embaixo, transformou-se em um número racional. Quando nós tiramos essa raiz aqui de baixo, nós racionalizamos o nosso denominador. Nós racionalizamos o número que está aí embaixo. Isso é chamado a racionalização de denominadores. Por exemplo, um IFRN da vida, você nunca vai encontrar uma resposta assim, olha. Você vai encontrar a resposta assim, com o denominador racionalizado. Pronto. Eu vou escrever, pessoal, de caneta mesmo. Exemplo, tá? Os exemplos aqui de caneta. Por exemplo, se eu tiver assim, olha, 2 sobre 3 raiz de 2. Como é que eu vou racionalizar isso? Eu vou multiplicar o de cima e o de baixo por um número, por um mesmo número, certo? Olha, neste caso aqui eu apenas repeti quem está aqui embaixo, olha. Era raiz de 3, multipliquei por raiz de 3 em cima e embaixo. Nesse caso, vou multiplicar por 3 raiz de 2 em cima e por 3 raiz de 2 embaixo. Não é? Não é? Não, pessoal. Não é. Presta atenção. Nesse caso, quando tem só uma raiz, o que é que eu faço? Basta fazer isso aqui, olha. Basta multiplicar pela raiz que está lá. Certo? Por exemplo, não tem a raiz de 2, multiplica por raiz de 2 aqui em cima e por raiz de 2 aqui embaixo. Isso aqui vai ser igual. 2 vezes raiz de 2 é 2 raiz de 2. Aqui, 3, aí multiplica o número de fora pelo número de fora daqui. Professor, não tem número de fora aqui não? Tem.
Quando o número aqui fora não aparece, é porque o 1 está lá. Faz 3 vezes 1, 3. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Veja, são duas raízes iguais. Faz uma raiz só e multiplica os números de dentro. 2 vezes 2. Isso aqui vai ser igual. Aí vamos lá. Fica 2 raiz de 2 dividido por 3 vezes a raiz quadrada de quê? 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 2 raiz de 2 dividido por 3 vezes. Aí, olha, faz tchan, 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 tchan. Por quê? Aqui é a raiz quadrada, ou seja, tem um 2 aqui no índice. Quando não aparece é 2. E aqui o expoente deste 2 aqui é 2 também. Corta ele, sobra quem? 3 vezes 2. Professor, aí quer dizer que no IR vai vir assim a resposta é não. Eu posso simplificar esse 2 com esse 2. Vai sobrar raiz de 2 sobre 3. Certo? Porque esse 2 no lado da raiz, esse 2 está multiplicando esta raiz. Certo? Quando eu tenho multiplicações em cima e multiplicações embaixo, e o número dessa multiplicação foi igual em cima e embaixo, eu posso cortá-lo, certo? Vai sobrar a raiz de 2 sobre 3. Essa resposta é a que vocês encontrariam em uma prova de um. Aqui foi o exemplo 1, não é? Aqui foi o exemplo 2. Vamos para um exemplo diferente agora. O exemplo é assim, olha. Vamos lá. Exemplo 3. Que exemplo é esse? O exemplo 3 vai ser 2 sobre a raiz quinta de 7 elevado ao quadrado. Só multiplicar pela raiz, em cima e embaixo. Multiplica pela raiz quinta de 7 ao quadrado sobre raiz quinta de 7 ao quadrado. 2 vezes raiz quinta de 7 ao quadrado é 2 raiz quinta de 7 ao quadrado. Aqui, raiz quinta de 7 ao quadrado dividido por raiz quinta de 7 ao quadrado. Repete uma raiz e multiplicamos os de dentro. 7 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Vamos lá. Certo. Vejam bem. Vejam bem. Eu quero saber se vocês estão percebendo aqui uma coisa. Fica 2 raiz quinta de 7 ao quadrado dividido por raiz quinta de 7 elevado. Olhe, multiplicação de potências de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. 2 mais 2, 4. Professor, mas veja o seguinte. Aqui é 5 e aqui é 4. Ou seja, eu não posso... Eu quis fazer isso aqui, pessoal, para vocês verem. Que não é simplesmente multiplicar pela raiz de baixo. Certo? Aqui é um exemplo, certo? Aqui é outro exemplo que deu certo. Agora, neste daqui, eu tenho que perceber umas coisas. Olha, eu percebi que eu vou ter que somar, multiplicar por um número que no final eu possa cortar, né? Eu possa cortar e tirar essa raiz de baixo. Veja que aqui é 4, é um número menor do que este. Então, eu não posso fazer este corte, não pode fazer isso. Então, vamos lá, como é a maneira correta?
Vamos lá. Olha. Presta atenção. Nós tínhamos isso ali. Deixa eu apagar. Pronto. Olha. Eu tenho que multiplicar por quem? Presta atenção. Vamos olhar para o número daqui de baixo. 7 elevado ao quadrado. Eu vou ter que multiplicar esse 7 ao quadrado por outro número, de modo que eu vou ter 5, certo? Eu vou ter um expoente 5 aqui. Então, se eu pegar o 7 ao quadrado, por exemplo, multiplicar por 7 a segunda, repete a base, somos expoentes. 4. Errou. Não vai dar, porque é menor. Agora, se eu botar, por exemplo, eu tenho 7 ao quadrado, multiplicar por 7 a terceira, vai ser 7, 2 mais 3, 5. Repete a base, somos expoentes. Aí vai dar certo. Então, tem que ser 7 a terceira. Tem que ser raiz quinta de 7 a terceira. Raiz quinta de 7 elevado à terceira. Isso aqui vai ser igual a 2. 2 vezes isso dá 2 raiz quinta de 7 à terceira, dividido por raiz quinta de 7 elevado. Repete 7 ao quadrado vezes 7 à terceira. Foi o que eu fiz aqui. Repeti a minha raiz quinta e multiplica os meus números de dentro. 7 ao quadrado vezes 7 à terceira. Isso aqui vai ser igual a 2 raiz quinta 7 à terceira sobre a raiz quinta de 7 elevado 2 mais 3, 5. Tá vendo? Aí agora repete o de cima. 2 raiz quinta de 7 à terceira dividido por... Aí agora, como esse número é igual ao daqui de cima, o número do índice é igual ao número do expoente daqui desse 7, eu faço tchan, 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 tchan. Quem é que sobra? 7. Isso aqui é uma segunda maneira. Eu quis mostrar a outra parte para vocês verem que, né, que eu tenho que analisar, né, o que vai acontecer. Pronto. Aí vamos lá. Professor, faça outro exemplo desse. Exemplo 4. Vamos lá. 3 dividido pela raiz quarta de 2 elevado à terceira. Vamos lá, como é que faz? Eu vou multiplicar aqui por quem? Eita, vou multiplicar pela raiz de quem? Qual é o número que eu multiplico por esse 2 à terceira? Qual é o número? De modo que o expoentezinho vire 4. É 2, não é, pessoal? Olha, 3 bases iguais, porque 2 não é a mesma coisa que 2 elevado à primeira. Repete a base, somos expoentes. Pronto. Então é só multiplicar pela raiz quarta de 2. Raiz quarta, 2. Isso aqui vai ser igual 3 vezes raiz quarta de 2. 3 raiz quarta de 2. Aqui embaixo, repete a raiz quarta e multiplica os números de dentro. 2 à terceira vezes 2, que vai ser igual a 3 raiz quarta de 2, dividido por raiz quarta de 2 elevado a 3 mais 1, 4. Aí, repete o de cima, 3 raiz quarta de 2, dividido por... Aí faz esse número daqui igual a esse, faz tchan, 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 tchan. Sobra quem? 2. E nós finalizamos. E eu fiz outro exemplo que não estava no esquema, mas eu fiz, certo? Eu fiz para a gente melhorar
nas nossas experiências de problemas. Exemplo 5. Professor, agora eu quero ver, olha. 1 sobre raiz sétima, raiz quadrada, ou raiz sétima não, raiz quadrada de 7 menos a raiz quadrada de 3. E quando eu tenho duas raízes, o que é que eu faço? Eu vou multiplicar por quem? Tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar isso aqui. Eu ia falar um negócio aqui, mas deixa quieto. Não vou falar não. Vou multiplicar por quem? Vou multiplicar, olha. É só você multiplicar pelos números que estão aqui. Certo? A raiz quadrada de 7 menos a raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 7 menos a raiz quadrada de 6, de 3. Pronto. Mas preste atenção, não é assim não. Olha, eu repeti quem estava aqui, não repeti? Só que eu tenho que mudar o seu sinal. Se aqui, o do meio, o sinal do meio aqui, ó, se aqui é menos, eu boto mais. Se aqui é mais, eu boto menos. Como era menos, botei mais. Pronto. E agora? Por quê? Porque isso é baseado, pessoal, isso é baseado em um produto notável. A mais B vezes A menos B, isso aqui vai ser igual. O quadrado do primeiro, pega esse número, eleva ao quadrado, bota menos, menos o quadrado do segundo. Aí pega esse número e eleva ao quadrado. É isso que a gente vai fazer. Quando eu tenho dois números, olha, esses dois números são iguais, não é? Esse aqui tem raiz de 7, aqui tem raiz de 7. Aqui tem raiz de 3 e aqui tem raiz de 3. O primeiro e o segundo número são iguais a esse primeiro número e a esse segundo número. São iguais. Só muda o que aqui? Só muda o sinal do meio. Como é que eu vou fazer? Esse caso aqui vai ser 1 vezes a parênteses, raiz de 7 mais raiz de 3. Fez parênteses. Quando eu tenho um número no lado do parênteses, ele vai multiplicar tanto esse como esse daqui. Presta atenção. Aqui eu vou ter raiz de 7. Opa, não tem esse parênteses não, peraí. Raiz de 7. Raiz de 7 é menos a raiz de 3 vezes raiz de 7 mais a raiz de 3. Como é que eu vou fazer isso? Vamos começar pelos de cima. 1 vezes raiz de 7 é raiz de 7. Mais 1 vezes raiz de 3 é a raiz de 3. Dividido por... Aí vamos lá. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado do segundo. É assim. Aí repete o de cima, olha. Raiz de 7 mais raiz de 3 dividido por... Aí eu faço tchan, 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 tchan. Porque esse 2 não vem para cá. Sobra 7 menos... Aí faz tchan, 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 tchan. 3. Isso aqui vai ser raiz de 7 mais raiz de 3 dividido por 7 menos 3, 4. Pronto. O que é que eu fiz aqui? Eu tinha duas raízes embaixo no denominador e eu transformei em um número racional, certo? Essas raízes. Então, eu racionalizei esse número. Ok? Então, pessoal,
para a gente finalizar, nós temos aqui a nossa atividade, não é isso? Olha, atividade 13, certo? Nono ano. Aí eu só fiz uma questão. Racionalize os denominadores abaixo. Ou seja, só assistir o vídeo que a gente que vocês conseguem fazer, certo? E aí, qual o tema do exercício agora? Os Flintstones, né, pessoal? Quem nunca assistiu os Flintstones, né? Falta botar os pequenininhos aqui, mais e Dino, né? Mas é isso aí. É do meu tempo, viu, pessoal? Mas eu acho que ainda passa na televisão, que é colar. Então, até mais e até a próxima.